também, como chegou aqui, o nosso Alceu aqui, que bem representa o agronegócio também. Ele fala em regulamentar o agronegócio. E regulamentar, entenda-se, taxar o agronegócio. Como ele disse também, que não quer a volta do imposto sindical, mas quer uma taxação em cima dos trabalhadores para os sindicatos. O Brasil é isso que está aí. Ninguém tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, belezas naturais, clima aprazível, terras agricultáveis. E agora, um grupo de políticos mais homogêneo, mais responsável da história do Brasil, pelo que se pode ver da leitura das urnas. O Brasil não é mais uma esperança, é uma certeza. E como diz o Paulo Guedes, o Brasil está condenado a dar certo. Agradeço ao Deus por essa missão. Não é fácil, mas com amigos, com paz no coração, nós superaremos todos esses obstáculos para o bem da nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ibanez, por esse momento aí. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan acompanhando a declaração de apoio do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Vemos vários parlamentares, deputados distritais. Vejo a deputada federal Bia Kiss, deputada mais votada do Distrito Federal. O deputado Osmar Terra também presente. Nós temos a senadora agora eleita, ex-ministra da Agricultura, a senadora Cristina, e outros parlamentares. E o presidente Jair Bolsonaro continua a falar e você acompanha aqui. Certo. É dar as mãos e prosseguir. Nós todos somos passageiros aqui na Terra. A história que eu quero deixar, que o Ibanez quer deixar, é um governo voltado ao bem-estar do nosso povo brasileiro. Governador, o candidato do seu partido, Simone Tebet, indicou que deve declarar apoio... Agora acontece uma coletiva de imprensa, alguns jornalistas questionam o presidente da República e também o governador reeleito do Distrito Federal. Simone, como candidata representante do MDB, ela não teve diálogo com os governadores e agora, nesse momento, ela vai tomar uma decisão, mais uma vez, isolada de seguir nessa linha se ela for apoiar o presidente Lula. Nós temos uma bancada muito forte que foi eleita agora. O MDB aumentou na Câmara dos Deputados e essa bancada vem exatamente das pessoas que votaram com o presidente Bolsonaro. Então nós estamos muito tranquilos em relação à decisão que foi tomada por nós. O senhor conversou com o presidente do partido? Conversei com o Baleia e a ideia do MDB é exatamente liberar os governadores e os eleitos para apoiar quem quiser. Ibanez, vamos deixar a nossa vice, uma mulher, uma pessoa de coragem. A usar um pouquinho da palavra aqui? Obrigada, presidente. Primeiro eu quero aqui agradecer as nossas parlamentares eleitas, o nosso grupo. Fala mais alto. Queria agradecer as mulheres do Brasil, que não só elegeram mulheres na nossa base, mas as mulheres que querem o desenvolvimento. Eu, como coordenadora da bancada feminina aqui, tenho que fazer um agradecimento muito especial ao presidente Bolsonaro, que sancionou 78 leis de interesse da bancada feminina. Leis que jamais haviam sido pensadas no nosso parlamento, que foram encaminhadas pelo nosso presidente, como a medida provisória do Emprega Mais Mulheres. Nós vamos ter a oportunidade de ter licença maternidade agora compartilhada entre homens e mulheres. E muitos outros avanços. E eu acho que, como vice-governadora mulher, na presença de várias deputadas, Bia Kicis, minha companheira aqui do Distrito Federal, Tereza Cristina, no nome dessas duas, saudar todas as mulheres do Brasil. O que nós precisamos é divulgar o que nós fizemos, presidente, e o que o senhor sancionou por nós. Violência política, violência institucional. Laqueadura, 5% do Fundo Nacional de Segurança voltado às mulheres. Uma semana de combate à violência dentro das escolas. O grande legado do passado, que é um legado para nós mulheres, era a Lei Maria da Penha, que não era de autoria do Poder Executivo, que veio da sociedade civil. Nós temos várias legislações que são de autoria do Poder Executivo e várias da bancada que teve a sanção do senhor. E isso precisa de ser dito ao Brasil. Nenhum presidente que fosse contrário às mulheres teria coragem de sancionar tantas leis progressistas para o Brasil.
Então, aqui eu quero falar não só como vice-governadora mulher, mas como mulher. O senhor pode ter certeza que as mulheres do Brasil vão ser informadas do que nós fizemos por elas, com seu aval, com seu apoio, e dessas deputadas que estão aqui e das que estão chegando. E ao meu governador, a gratidão eterna por ter também valorizado as mulheres. Nós conseguimos um feito inédito no Distrito Federal. É a primeira vez que um governador é reeleito no primeiro turno. Isso mostra a unidade do governo federal, do governo do Distrito Federal, mas também mostra a força de mulheres que querem o Brasil continuar realmente progredindo e desenvolvendo. Ouvimos agora a vice-governadora eleita, Celina Leão, dando a sua palavra a respeito das políticas públicas do presidente Jair Bolsonaro em relação às mulheres. Agora, um próximo jornalista vai fazer mais uma pergunta. Olha, a direção dele. Ele responde pelos seus atos. Se ele foi coerente ou não com essa declaração, são os eleitores deles que vão dizer. Você acha que pode ajudar ainda os eleitores deles? Não. Ninguém é dono do voto de ninguém. Tá? O eleitor pode votar numa pessoa no primeiro turno, no segundo mudar o voto. O voto não é mercadoria. Eu costumo dizer que eu não tive 51 milhões de votos, eu tive 51 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Isso não é, voto não é mercadoria. Tá? Então, o eleitor está contigo e quando você demonstra a coerência, quando você demonstra ser algo diferente do que falou durante toda a campanha, o eleitor toma uma outra direção, mas isso aí não eu não tenho nada a ver com isso. E eu peço ao eleitor do Ciro, como é um eleitor dito bastante qualificado, né, dadas as posições que ele tomou ao longo da vida toda, não é que eu peço, eu tenho certeza que eles vão tomar a melhor decisão para o segundo turno. O senhor respondeu ontem, presidente, a gente está ouvindo na relevância, o senhor respondeu ontem sobre o encontro, sobre uma conversa com agora o senador Sérgio Moro. Esse encontro ele vai acontecer ainda hoje? Porque ontem ele respondeu algumas outras emissoras que não houve essa conversa com o senhor. Não. E o encontro ainda vai ocorrer? Na conversa, eu conversei com ele, tá? Sobre o encontro não falamos. Né? Hoje o Delanhol, pelo que eu sei, está em Brasília. É isso, né? Sexta-feira? Não, sexta-feira. E mandei convidá-lo a chegar na presidência para a gente bater um papo. Tá? O Sérgio Moro não é diferente. O que eu falei com o Sérgio Moro? Ele teve uma vida de 20 e poucos anos na magistratura. Assinava e cumpre-se. Tá? O que faltou para ele é um pouco mais de vivência política quando veio trabalhar conosco. Né? E por aí. E aqui eu fui bem claro. Passado é passado. A história, né, se faz de várias maneiras. Coerência, reconhecimento e humildade. E gratidão também. E por vezes nós passamos por provações, momentos difíceis, para lá na frente voltar mais forte e voltar com essa força, melhor atendendo ao seu próximo. E olha o Pai Nosso. O Pai Nosso fala em perdão. Essa é a oração universal dos cristãos. Eu sei que é difícil o perdão em muitos momentos. O esquecimento é impossível, mas é o perdão que nos leva à vida eterna. Desculpe insistir na questão da pandemia. A entrevista coletiva de Ibanez Rocha e Jair Bolsonaro continua em Brasília e você acompanha na Jovem Pan. Disse no último domingo que poucas pessoas, ou alguns eleitores, não entenderam que existe uma dificuldade econômica, que o seu governo poderia ter melhorado, piorado. O senhor acha que teve alguma questão envolvendo a pandemia que pode ter atrapalhado o voto do senhor? A pandemia é uma incógnita, ainda é incógnita. Alguém sabe os efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais da vacina? É uma incógnita ainda. Não sabemos. Eu acho que o grande erro do trato da pandemia foi tirar a autonomia do médico. Aquela tal de medicação off-label, fora da bula. O médico não é que ele tem o direito, ele tem o dever de buscar salvar vidas ou diminuir a dor do seu paciente. O grande erro foi, no meu entender, ali, onde sempre se falava em comprovação científica e nem a vacina, quando começou a ser aplicada,
Não tinha uma comprovação científica ainda. E eu fui pela liberdade da população. Compramos 50 milhões de doses para todos os brasileiros, todos, sem exceção. 500 milhões. 500 milhões, falei 500 mil? Falou 550 milhões. 500 milhões de doses, obrigado. 500 milhões de doses para todos os brasileiros. Fizemos a nossa parte. Me acusar de negacionista, tendo comprado vacina. Agora, deixa bem claro, né? Lá atrás, alguns me culpam de ter comprado a vacina em 2020. Eu quero saber quem comprou uma dose em 2020 no mundo. Se a primeira dose foi aplicada em dezembro de 2020. Então a oposição pega isso e fala, negacionista, poderia ter salvo vidas. Fizemos todo o possível para salvar vidas. Muitos governadores fizeram a mesma coisa. Obviamente, cada um dentro da liberdade que ele teve para trabalhar nesse sentido. Uns acertaram, outros não. E a vida que se segue. Então, ninguém aqui quis causar o mal para ninguém, trabalhou o lado da morte. Buscou uma maneira de salvar vidas. Essa é a grande verdade. Não podemos entender que exista um só governador, um só prefeito que queria matar quem quer que seja, por ocasião da pandemia. E nós, governadores, dificilmente vai encontrar um. É preciso deixar bem claro, não faltou recursos da União, do governo federal, para que a gente fizesse todo o trabalho de combate à pandemia, instalação de hospitais de campanha, compra de vacinas, compras de medicamentos. Os hospitais foram totalmente atendidos, só que no Distrito Federal foram cerca de 3 bilhões de reais que foram investidos só no combate à pandemia. Então a gente não tem o que reclamar, o governador que abrir a boca para falar do governo federal, o que diz respeito à atuação na pandemia, simplesmente não está falando a verdade. Porque eu acompanhei como coordenador do Colégio de Governadores, todos os estados receberam recursos para o combate à pandemia. Olha, o gasto em 2020, nessa área, chegou na casa dos 700 bilhões de reais. E o Brasil não colapsou na economia. Foi feito com muita responsabilidade, tudo votado no parlamento. Não teve nada no tocante à canetada que viesse a desequilibrar outras áreas. Um trabalho muito responsável com a grande maioria do parlamento e com a equipe econômica nossa conduzida pelo Paulo Guedes. Ainda ontem eu perguntei ao presidente do Twitter do ministro Anderson Torres sobre investigar os institutos, ali uma indicação para a Polícia Federal sobre os números que estão divulgados. Se o ministro puder explicar quais institutos vão ser investigados e qual... Isso não poderia ser interpretado como investigação? Se vai ser investigado ou não, isso aí vai ser uma decisão da Polícia Federal. Agora que é criminoso, por exemplo, colocarem aqui, um dia antes da eleição, um candidato que teve 4% dos votos com 16%, isso só pode ter crime. Não pode ter sido de bom... E ninguém da imprensa vai dizer que isso está correto. Colocar um candidato, como foi o caso do Isalci aqui, que teve 4% dos votos, um dia antes da eleição, você coloca ele com 16%. Isso é criminoso. Não existe instituto de pesquisa sério que ratifique esses números. Então isso não existe. Os institutos de pesquisa no Brasil têm agido contra a democracia e merecem sim ser investigados e serem punidos. Eu vi até projeto de lei aqui que já vai tramitar, que essas divulgações elas são criminosas sim e atrapalham a democracia no Brasil. E por muitas vezes, tá? A gente tem que ver quem é que está pagando aquela pesquisa. O interesse em pagar aquela pesquisa. Eu lembro que no passado muitos eleitores diziam, não vou votar em candidato que vai perder. E alguns votam dessa maneira. Ainda no Brasil, muitos votaram em quem estava na frente para fazer o quê? Para não ter segundo turno, para botar um ponto final nas eleições, para não perder mais um domingo, segundo a ideia dessas pessoas. Agora, arrastaram sim pessoas para lá. Tanto é que quando foi anunciado o segundo turno no domingo, o que aconteceu com a nossa economia na segunda-feira? O dólar caiu demais, a bolsa subiu bastante. É uma demonstração do quê? Estavam precificando o que apontava Instituto de Pesquisa, a volta do PT. E o mercado bem disse, com os números da segunda-feira, que a volta do PT será um desastre para o Brasil. Isso são números. E nós lamentamos, como diz o Ibanez aqui, esses institutos que estão trabalhando, na verdade, para quem os contrata. E não é para fazer uma pesquisa séria. E a intenção era interferir na democracia.
falam tanto de atos antidemocráticos, isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos desse Instituto de Pesquisa que quase decidiram a eleição presidencial no primeiro turno, que seria um desastre para o Brasil. Quer falar, Anderson? Não, presidente, só dizer que o inquérito foi instaurado para esclarecer tudo isso, números muito discrepantes da realidade que se teve nas urnas, e isso existem crimes que podem estar por trás disso aí, e nada melhor do que o inquérito policial na Polícia Federal para poder esclarecer tudo isso, até para esclarecer para a população brasileira, para que possa exercer o seu direito e para que pesquisas, governador Ibanez, não fiquem direcionando muitas vezes questões de voto útil e outras coisas que se discutem. Então, nada melhor do que o inquérito policial para esclarecer se realmente existe ou não existe algum crime, algum conluio, algumas empresas associadas, enfim, o inquérito vai dizer. Não, na verdade, nós vamos investigar tudo isso que está aí. Não é um instituto, não é outro instituto. Nós vamos fazer, a minha representação para lá foi para que a Polícia Federal avalie tudo isso que está acontecendo nos institutos de pesquisa no Brasil. Presidente, não pode ser interpretado como uma forma de intimidação? Na verdade, não é intimidação, existe um crime previsto para isso, que é a divulgação de pesquisas falsas, de pesquisas, né, e a própria fake news, né, tem fake news maior do que essa no momento, numa véspera de eleição, como bem disse o governador aqui, então a gente tem que ter muito cuidado, o inquérito é muito sério e a realidade vai vir à tona aí com o final do inquérito. Eu espero que o Instituto de Pesquisa não dobre a aposta por ocasião do segundo turno. Bora. Vamos nessa. Obrigado, vamos trabalhar. Muito bem, nós ouvimos toda a entrevista coletiva, tanto do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Temos vários assuntos para a gente trazer aqui. Deixa eu dar meu bom dia ao Paulinho Figueiredo, Paulinha Carvalho, Guga. Hoje temos o nosso Felipe Campos. Deixa eu apresentar para vocês. O Felipe vai fazer o programa com a gente hoje. Muito Tudo bem, obrigado, Felipe? Querido, seja muito bem-vindo. Eu gosto dos bafafás políticos. Eu acho que você tem muito a agregar em relação obrigado, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Zoe, Guga, Paulinha, que alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Zoe, vou começar por você. Quais seus destaques e essa fala forte aí do presidente Jair Bolsonaro bem no final? Olha, vimos aí o governador agora recém-reeleito, o Ibanez Rocha, ao lado da vice-governadora Celina Leão, que vale ressaltar que ela já foi federal, deputada federal e também distrital. Foi aí que ela começou a sua caminhada política e foi uma das primeiras no Brasil a bater de frente com o PT. Quando todo mundo ainda estava dormindo, a Celina foi uma das primeiras parlamentares no Brasil que batia de frente, né, com o PT. Então, parabéns aí pela reeleição, muito merecido, e um cargo, né, tão importante, porque colocar uma mulher como vice-governadora é uma coisa muito, muito interessante de ver, principalmente com o apoio do Bolsonaro, que vale ressaltar como é tão machista, como é contra as mulheres, mas olha aí, no governo dele apoiou um governador que colocou uma vice-governadora. Uma coisa que me chama muito a atenção é como jornalistas, ao invés de fazer perguntas que interessam ao brasileiro, agora na reta final, onde vai ser decisivo o voto do brasileiro, onde vamos decidir, dia 30, nas urnas, o futuro do país durante esses próximos 4 anos, como eles não fazem nenhuma pergunta sobre o futuro do Brasil, sobre o que o Bolsonaro quer fazer, dar continuidade a que projetos no futuro aí que reserva pra gente. Não, só fazem perguntas como casca de banana. Sabem que o calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles, é a questão da vacina. Eles continuam batendo aí na questão da vacina. É um assunto que já ficou para trás. O povo brasileiro está vacinado. Felipe, você está vacinado? Você se vacinou? Pois é, o governo federal forneceu aí o dinheiro para pessoas como o Dória comprarem as vacinas. Então, graças ao governo federal, vocês estão vacinados. Viva a liberdade de expressão, de cada um escolher se quer ou não se vacinar, e cada um tem a sua opinião a respeito disso. O Bolsonaro trouxe a vacina para o Brasil. Ponto. Por que continuar batendo num assunto que não vai trazer nada de novo para o Brasil? Vai trazer empregos para o Brasil? Vai fazer a economia avançar? Minha gente, um assunto que já ficou no passado. Por que não perguntam daqui para frente o que o presidente da República e agora candidato quer fazer? Que projetos ele quer dar continuidade? Você vê como os jornalistas, militantes, eles estão aí não para fazer perguntas de interesse popular. Eles estão aí para fazer militância, para jogar casca de banana para o presidente. O presidente ele precisa começar a desviar desses assuntos
E ao invés de responder sempre o que ele responde, né, que é a realidade aí, o que todo mundo tem acesso, começar a falar sobre os projetos, colocar aí no meio das respostas o que ele quer trazer de novo para o Brasil, a que projetos ele quer dar continuidade, falar sobre os feitos do governo, sobre os auxílios aí durante a pandemia, sobre os desvios durante a pandemia dos bilhões que o governo federal enviou aos estados. É isso que o presidente da República tem que começar a fazer se quer levar aí no segundo turno. Parar de cair em casca de banana, parar de dar continuidade a essas narrativas e começar a falar sobre o que o brasileiro quer saber de fato. Muito bem. Paulinho Figueiredo, bom dia para você. Eu quero uma análise sua sobre essa fala que está aqui no nosso GC. Espero que os institutos de pesquisa não dobrem a aposta. Uma fala agora no final da entrevista coletiva que o presidente da República deu. O que ele quer dizer com isso, Paulo? Antes, Paulo, eu acho que nessa entrevista coletiva vale algumas coisas para o nosso público prestar atenção, que são narrativas que foram construídas ao longo do tempo, principalmente pela imprensa, que se alguém estiver prestando atenção no que estava acontecendo, se desconstrói elas em um segundo. Por exemplo, estava no Distrito Federal. No Distrito Federal nós temos a vice-governadora Celina Leão, uma mulher, Damares Alves, uma mulher eleita senadora, e a deputada federal mais votada pelo distrito, né, que foi a Bia Kicis. As três apoiadas pelo presidente Bolsonaro. Todas com o apoio do misógino, odiador de mulheres, Jair Bolsonaro. Aí agora, ao vivo, né, em rede nacional, inclusive bota a Celina Leão para falar. Mulher, deu a voz ali para mulher. É muita coisa para um misógino, né? E aí outra coisa que a gente observa, agora o Jair Bolsonaro tem apoio dos governadores de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Paraná, né, do Distrito Federal, tem mais, Goiás, quem mais? Tem mais apoio, mas é muito apoio de governador para alguém que a imprensa diz que é antidemocrático. Será que todos os governadores dos maiores estados do Brasil, será que são todos fascistas? Será que são todos antidemocráticos? Então, essas reflexões é que as pessoas podem fazer com o tempo. Em relação aos institutos de pesquisa, realmente, não podem dobrar a aposta. Vamos ver se agora eles vão ter algum comedimento. O que me preocupa é que, em vez dos institutos de pesquisa estarem envergonhados, falando assim, olha, isso aqui é um absurdo, como a menina Cavalari, se eu não me engano, a moça que era do Ibope, que teve que mudar de nome para IPEC, como ela tinha dito depois dos erros das eleições passadas, que tinham que reavaliar, fizeram meia-culpa, agora sequer meia-culpa fizeram. Agora disseram que está tudo certo. Explicação dada, explicação aceita pela imprensa militante e está tudo certo. E querem fingir para o eleitor que, olha, a explicação estatística foi dada, a imprensa já está toda passando pano, viu ontem a reportagem do Estadão passando pano, enquanto noticiava a abertura do inquérito, a própria reportagem do Estadão chamou um especialista para passar pano, que é com os especialistas que eles passam pano. Então, já que não está sendo feita a meia-culpa, será que eles vão dobrar a aposta? É uma boa pergunta. Guga Noblar, meu querido amigo, você está querendo ir para cima do Ursão, que eu te conheço, mas eu queria que a gente aqui fizesse que nem o Bolsonaro e o Moro, superassem tudo do passado. Se vocês pudessem fazer isso, eu agradeço, querido. Maravilha. Por favor. Com certeza. Eu acho muito interessante notar que, para os bolsonaristas, basta você dar um microfone e deixar uma mulher falar, que isso já representa um presidente ou um político que não é machista. Ele deixou ela falar, ele está do lado de uma política mulher. Olha que legal, que interessante. Detalhe, ele não apoiou a Damares na eleição dela, ela foi uma candidata avulsa, ele apoiou a Flávia Arruda. Mas a também acho que estava bem ativa. A Damares? Ele não apoiou a Flávia Arruda. Ele não apoiou a Flávia Arruda por ela ser uma mulher. Ele apoiou a Flávia Arruda por um conchavo político para evitar que o Arruda, o marido da Flávia, concorresse ao governo do Distrito Federal. Então, ele também está ao lado de Celina Leão, ela é a vice do Ibanez, também por uma questão política, porque ela é uma política experiente do Distrito Federal, que atrai votos, e por um conchavo político, pelo grupo político que ela tem, ela acabou virando a vice. Também não foi pelo fato dela ser uma mulher, inclusive a Celina... É pela competência dela. A competência dela é questionável, até porque em 2016 ela foi afastada do PPS por suspeita de desviar dinheiro que era usado em UTIs. Igual foi confirmado. E essa história até hoje está sendo apurada. Bom, mas isso aí é a política do Distrito Federal.
federal, né, turma? Vamos falar pro Brasil, queridinhos. Não tem dizer que ele não é machista porque ele está do lado de uma mulher. Não faz o menor sentido. Agora, a gente vê que o Bolsonaro, ele mais uma vez volta a atacar as pesquisas. O objetivo deles, como sempre, é calar, é censurar aqueles que são vistos como adversários. Eles têm atacado de tal maneira o Datafolha que tem pesquisadores do Datafolha levando porrada no meio da rua. E agora eles querem usar uma CPI lá no Congresso Nacional e o Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, para acionar a Polícia Federal para uma investigação. Eles querem investigar, gente, com base em nada. Não existe uma suspeita de crime, não existe uma prova, não existe nada. Só existe o achismo daqueles derrotados que querem atacar as pesquisas. A pesquisa erra e sempre errou e sempre errará, principalmente quando for a respeito de senador ou de cargos menores, porque esses cargos são voláteis. As pessoas mudam em um dia sim. Agora, isso sempre aconteceu para a esquerda e para a direita. O que nunca aconteceu foi você ter um presidente, um grupo político, querendo censurar as pesquisas. Isso é inédito. E é o mesmo grupo que quer calar professor em sala de aula, fazendo linha telefônica para denunciar professor doutrinador. É o mesmo que quer calar jornalista, achando que é normal você invadir a área de trabalho do jornalista com uma câmera na mão, intimidando o jornalista, ou fazendo depois ataques aos jornalistas no meio da rua, ou fazendo ataques dos jornalistas na internet para linchar. Esse pessoal, gente, vocês não estão notando que o Brasil está entrando num ambiente de ódio, de polarização e de censura imposta por supostas leis. Eles querem usar a lei, eles querem deturpar a lei para perseguir os seus oponentes políticos. Desde jornalistas a professores, agora a pesquisadores. Eles querem perseguir agora as pesquisas. Gente, presta atenção nisso. E isso é um traço óbvio de quem é fascistoide, de quem é fascista, querer calar seus adversários fingindo que está usando a lei.